Boa noite a todos, caríssimos irmãos e irmãs. Eu peço a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Divino Espírito Santo de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, que a leitura de hoje venha me ajudar a minha família e ajudar a todos os irmãos que vão ouvir essa leitura. Em nome de Jesus. Amém. Se vocês puderem, coloquem o óleo da unção da sua igreja próximo da leitura, do seu tablet, do seu televisor. Coloquem um copo com água, para que após a leitura, tanto o óleo da unção vai estar abençoado, quanto a água que você poderá beber ou levar para alguém que está enfermo ou precisando de ajuda. E o ideal, meus irmãos, é que todos os dias escolham um horário para ouvir as leituras que eu faço, ou faça as suas leituras pelo menos uma vez ao dia. É importantíssimo e nos faz muito bem. Bom, irmãos, hoje eu vou ler o capítulo 11 de Daniel. O império medo-persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o 4º será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua prosperidade, nem tampouco segundo o poder com que o reino, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, e se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele e reinará. E domínio grande será o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para trazer um tratado, mas não conservará a força de seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ele será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas de renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar e virá com o exército e entrará nas fortalezas do rei do norte e operará contra elas e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino do rei do sul e tornará para a sua terra, mas seus filhos intervirão
e reunirão um grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas, ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. Aqui no capítulo do 2 ao versículo 35, os acontecimentos que o mensageiro profetizou nesse capítulo se cumpriram e foram registrados na história secular com precisão assombrosa, como na visão anterior. Essa também tratava apenas de 2 dos 4 reinos, Pérsia e Grécia, embora a questão principal fosse o período de opressão do povo de Deus. No capítulo 11, versículo 2, a exatidão dos detalhes é surpreendente em relação à história das nações, depois do fim dos estados persa e alexandrino. Os reis da Pérsia seriam Câmbices, Esmerdes ou Pseudo-Esmerdes, Dario, Estaspes, e Xerxes ou Assuero. A omissão dos nomes dos reis depois de Xerxes pode ser devida à sua falta de importância em relação ao propósito do autor. No versículo 3, o rei valente da Grécia era Alexandre o Grande, cujo reino foi dividido entre 4 de seus generais. Do versículo 5 ao 9, o sul da Palestina era o Egito, que ficou sob o domínio dos Ptolomeus, o rei do sul. Ao norte e a leste da Palestina ficava a Síria, sob o domínio dos Seleucidas, o rei do norte. A pátria judaica ficava no meio de tudo, frequentemente sofrendo nas mãos de forças políticas adversárias, embora sob o controle dos Ptolomeus, os judeus fossem livres para praticar seu culto. No capítulo 11, versículo 6, a filha do rei do sul
era um infeliz testa de ferro num jogo de alianças políticas. A profecia se cumpriu através da filha de Ptolomeu II, a princesa egípcia Berenice, que se casou com Antíoco II da Síria, selando assim um tratado entre Egito e Síria. Como foi posteriormente assassinada pela ex-esposa de seu marido, não conservou a força de seu braço. O acordo entre Egito e Síria não durou e a luta pelo poder foi retomada. No versículo 7, o irmão de Berenice, Ptolomeu Evergetes, renovo das suas raízes, atacou a Síria e prevaleceu, vingando a morte de sua irmã e conquistando parte da Síria. Do versículo 9 ao 15, o quadro desses versículos é de constantes incursões dos exércitos do Egito e da Síria, um contra o outro. A realidade para os judeus era um contínuo fluxo de tropas adversárias indo e vindo através de sua pátria. Eu vou parar por aqui, meus irmãos, porque essa leitura me fez lembrar os conflitos que existem até hoje na Síria, na Palestina, no Egito, em Israel, e aqui no capítulo 11, do 5 ao 9, deixa bem claro que o sul da Palestina era o Egito. E essa guerra que foi, como que eu posso dizer, que foi que iniciou antes de Cristo, ela dura até hoje. Isso é muito triste. Guerra é uma coisa muito triste, muito, muito triste. E eu espero, meus irmãos, que a paz reine no mundo todo, pois há muitas pessoas sofrendo por guerras, por contendas, por falta de água, falta de comida, falta de saneamento básico, falta de médicos, falta de professores, falta de respeito no mundo todo. Vamos continuar orando todos os dias para ver se o mundo acorda e começa a ter um comportamento melhor, para que os nossos filhos e netos venham a ter uma vida mais tranquila sobre a terra. Eu fico por aqui. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.